recordamo-nos constantemente, na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Eis a voz daquele que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas estradas. Todo vale será aterrado e toda montanha será baixada, e todos verão a salvação que vem de Deus. Raças de cobras e serpentes venenosas, quem nos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comece a dizer que Abraão é vosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Sempre fiz Pedro, depois o segundo personagem foi Pilatos, os três personagens que eu mais fiz, né? E apóstolo, um ano que eu cheguei assim, no último momento, 45 minutos do segundo tempo, para apoiar, né? Que eu não iria participar, mas porque eu ia viajar, mas como surgiu imprevisto na viagem, eu como ficaria em Paracambi, eu fiz um dos apóstolos, mas sem grande destaque. Eu entrei porque era uma necessidade, né? A gente já vinha com uma defasagem muito grande de pessoas, né? Com o tempo, né? Foi diminuindo muito o nosso pessoal, né? E aí a gente precisava de gente, né? Para ajudar. E eu tive a oportunidade de entrar e tô aí, né? Até hoje, né? Bom, eu comecei no projeto Paixão e Morte entre 2000 e 2001. Não me recordo exatamente, mas foi nessa faixa, 2000 e 2001. E eu fui a convite dos meus líderes. Na época eu era membro do grupo jovem da Igreja Católica e eu fui convidado para participar, eu e outros jovens da igreja. Enfim, porque a gente já participava, né, de algumas encenações dentro da igreja, a gente já fazia o recital de Natal, fazia o recital de São Pedro de São Paulo, nos encontros, nos DNJs, sempre a gente apresentava alguma coisa. Então, eu fiz o papel do diabo, né? Assim, foi uma experiência única para mim, porque eu tinha acabado de completar o básico e passei para o avançado. Então, eu estava crua na época, né? Não sabia nada, quase nada, né? E o Adriano me ajudou muito, assim, eu fiquei muito insegura, porque eu nunca tinha me apresentado numa peça grande, ainda mais com um papel forte, né, do diabo. E tive muita ajuda, né, e foi muito legal, foi um aprendizado para mim. Fui ator da Cia Faces de Teatro por alguns anos e tive o prazer de atuar na Paixão e Morte de Cristo, tradicional espetáculo da companhia, com a direção de Gilberto Luiz e outros, porque era em conjunto com o pessoal da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, um projeto muito bonito. E a primeira me deixou uma lição muito importante, que acima de talento a gente tem que ter força de vontade e coração dentro da cena, né? Acreditar no que a gente está fazendo, acreditar naquilo que a gente está colocando no palco, está colocando para as pessoas assistirem. O segundo também foi muito bom, porque toda vez é o mesmo sentimento, né? De arrepio, de chorar mesmo, de pranto e tudo mais. É muito bacana, muito legal. Atuei, fiz parte da Paixão e Morte de Cristo, essa peça que é muito tradicional aqui na cidade, né? Comecei nela em 2010, 2011, participei dela aí durante 7, 8 anos. Então já fiz os mais diversos personagens, tanto de povo
quanto Tentação, Maria, Maria da Madalena. Eu acho que eu já fiz todos os papéis de mulheres e alguns que não são femininos também. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui falando sobre Paixão e Morte, que foi um espetáculo assim fascinante, principalmente porque fala, né, sobre a história da maior prova de amor, que é o amor de Jesus por nós. Fiquei com muito medo. Que nem eu te falei, eu nunca tinha me apresentado num palco grande. Eu sempre me apresentava aqui no teatro para os nossos familiares, né? Até então, como eu tinha acabado de sair do básico, eu só fiz uma apresentação no básico, entendeu? E quando o Adriano e o Gilberto me chamaram para conversar comigo, falando que eu ia fazer o papel do diabo, eu fiquei assustada no começo. Eu achava que eu não fosse conseguir. Mas graças a Deus, o Adriano dirigiu o meu personagem e deu tudo certo. Fiz diversos personagens, fiz várias vezes Caifás, fiz um dos apóstolos da Santa Ceia e tive uma atuação bem marcante como o diabo da Tentação no Deserto. Aquela cena em que Jesus é tentado no deserto, e foi algo assim extraordinário, porque eram vários palcos. Esse ano foi um ano que foram vários palcos dentro e fora do cassino, né? Ele usou todas as partes que ele podia usar ali da estrutura do lugar. E esse palco da tentação em si, ele foi pro lado de fora, né? E eu usava uma roupa vermelha, toda rasgada, com uma capa, com um capuz. E eu lembro que a gente conseguiu uma lente branca e eu coloquei aquela lente e foi assim impactante para quem viu. Primeiro por ser uma mulher que fez a tentação, e segundo pelo aquele figurino tão fabuloso, tão detalhado, um figurino que impressionasse. Ele impressionou quem pôde ver. Tive muita dificuldade em praticamente tudo, né? Mas o Adriano me ajudou bastante. Todo mundo me ajudou, né? Na verdade, fui muito bem recebida. Eu fiquei muito insegura porque, tipo assim, todo mundo do elenco, todo mundo já tinha um trabalho, entendeu? Tanto no palco do teatro quanto na televisão, e eu era só uma aluna, né? Era só uma aluna, então fiquei bem insegura, mas deu tudo certo. Até hoje, muitas pessoas me reconhecem como o diabo da Paixão de Cristo. Às vezes eu estou no mercado, lá em Paracambi, e as pessoas me olham, me perguntam: você já participou da Paixão de Cristo aqui em Paracambi, né? Eu dava uma risada estridente. E você era, acho que, o diabo, né, da Paixão de Cristo. Uma vez uma criança me conheceu no mercado, ficou gritando: mamãe é o diabo, mamãe é o diabo. E eu lembro que no meu primeiro ano eu ia fazer um personagem que tinha uma fala. E eu fiquei radiante com isso, porque a maioria da galera que entrou na mesma época que eu não tinha nem fala. E eu ia fazer um personagem que tinha uma fala durante a Santa Ceia. Eram 3 horas de espetáculo, né? E eu, para ter uma fala, assim, eu estava muito empolgado com aquilo. Bem, eu fiz por vários anos e existem personagens que foram marcantes. Um desses personagens é a Maria Madalena, que eu fiz por 2 anos seguidos. É uma personagem que eu amei fazer, porque é uma mulher super forte, uma mulher que, depois que se arrependeu dos seus pecados, ela não cometeu o mesmo erro e foi apaixonada por aquele que a livrou, que é Jesus, né? Então foi um personagem lindo, foi um personagem impressionante, com um figurino extraordinário. Eu lembro que os diretores, na época, foi até o Gilberto Luiz, ele botou a Maria Madalena no meio do público e os guardas pegavam ela ali, né? As pessoas pegavam ela ali no meio, então todo o público que estava assistindo, ele não esperava aquele momento e de repente ela é retirada dali,
né, com aquele alvoroço todo, e foi uma das cenas e os personagens mais marcantes que eu já fiz. Essa peça é muito importante para a cidade e ela tem um significado muito bonito também, né? São jovens e adultos que se reúnem fraternalmente para construir esse espetáculo. Então, muitos que nem passaram pelo teatro, então ela tem um simbolismo muito forte, principalmente nesse período que ela é organizada e colocada, né? Um período de muito recolhimento para quem acredita nesse Jesus Cristo. Então, o sentimento mesmo é de saudade, muita saudade de estar nessa loucura que é também executar ela, porque é uma loucura. De tirar o chapéu. Oportunidade muito legal. Obrigado ao diretor de Gilberto Luiz, que me convidou, pessoa que eu conheço há muito tempo. E os amigos que eu fiz naquela época eu guardo no coração até hoje. Muita saudade daquela época. Fiquei muito nervosa, eu pensei que ia chorar, deu uma travada na hora que eu tava ali já assim para entrar, me deu aquela travada, eu respirei fundo e fui, na cara e na coragem. Eu quero dizer que foi um prazer participar desse espetáculo tão fascinante e fazer parte dessa história, né, do Paixão e Morte, que há tantos e tantos anos marcou a Sexta-feira Santa aqui em Paracambi.